Manuais da Palavra Viva, A Guerra contra a Palavra. Apresentação: John Robert Stevens. Desde o princípio, o povo de Deus tem vivido por intermédio de uma palavra dada por Deus. O conflito e a sobrevivência do homem não estão tão ligados às suas circunstâncias ou ao assalto demoníaco em sua vida quanto à sua luta com relação à palavra que ele recebeu de Deus. A vitória vem pela palavra e pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Satanás constantemente usa de estratégias para levar o homem a abandonar a fé no que Deus disse. Desde o princípio, a tática de Satanás tem sido: foi assim que Deus disse? Permanecer firme na palavra é vencer. Esses manuais relatam o desvendamento da batalha das eras. Deus dá uma palavra e Satanás combate essa palavra. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. No conteúdo dos manuais da Palavra Viva, A Guerra contra a Palavra, nós acompanharemos a primeira palavra, é melhor acreditar. A segunda palavra, eu sou uma montanha inabalável. A terceira palavra, total submissão, total resistência. A quarta palavra, o inimigo da palavra de Deus. A quinta palavra, expanda-se, estoure. A sexta palavra, a chuva do Espírito está começando. A sétima palavra, o dom de profecia. A oitava palavra, ruas de ouro. A nona palavra, a moeda pura do reino. A 10ª palavra, a palavra que abala. A 11ª palavra, mas eu só tenho 8 anos. A 12ª palavra, pela palavra de Deus e seus vespões. E a 13ª palavra, eu comi o livro. A 14ª e última, uma exortação profética. Portanto, a partir de agora acompanharemos a leitura da primeira palavra, é melhor acreditar. John Robert Stevens. Desde os primórdios da história humana, a tática de Satanás tem sido batalhar contra a palavra de Deus. Ele vem sempre com a mesma pergunta: foi assim que Deus disse? O conflito das eras, no que se refere ao povo de Deus, sempre retorna àquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Ali, o pecado foi introduzido no mundo porque Satanás foi capaz de fazer com que alguém questionasse a palavra de Deus. A batalha aparentemente interminável, que testa o povo de Deus, tem a ver com a palavra que Deus tem falado. As pessoas não combatem as coisas contra as quais parece estar lutando. Pode parecer que elas estejam lutando contra certas circunstâncias ou que estejam sofrendo uma contínua perseguição, exatamente como os filhos de Israel no deserto. Mas na verdade Deus os levou àquela situação durante 40 anos apenas para prová-los, para conhecer o que estava em seus corações e para lhes mostrar que nem só de pão vive o homem. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Eles não foram sustentados pelo maná que caía do céu diariamente, mas pela palavra que procedia da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Se eles ao menos tivessem percebido que a verdadeira batalha estava em crer na palavra que Deus lhes havia dado, não há derrota na vida de um homem até que ele questione aquilo que Deus disse. No momento em que a palavra deixar de ser real para ele, é aí que ele começará a ter problemas. Quando um homem confia na palavra do Senhor e crê nessa palavra, todos os seus problemas são resolvidos neste exato momento. Isto não significa simplificar demais os problemas humanos. As complexidades da vida humana são muito grandes e se multiplicam infinitamente quando uma pessoa entra no verdadeiro caminhar com Deus. Mas a única coisa que faz das vidas de muitos homens uma bênção é o fato de que eles estão conscientes de que têm uma revelação da palavra do Senhor. Eles creem na palavra, eles profetizam e proclamam essa palavra até que ela venha à luz. Eles estão envolvidos com a velha batalha das eras.
Foi assim que Deus disse? Quando Jesus Cristo teve de se colocar em nosso lugar no deserto e vencer Satanás da batalha vicária que ele lutou por nós, ele prevaleceu. Mas não porque tivesse o vigor e a força moral necessária para prevalecer como um ser humano. Ele prevaleceu usando os mesmos meios que ele nos proporcionou. Jesus disse: está escrito. Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 12. Naquela guerra contra a palavra, Satanás sempre tentou distorcer as Escrituras ao dizer, pois está escrito. Mas o Senhor repetidamente declarou, está escrito. Foi assim que ele prevaleceu contra Satanás. O homem foi derrotado quando desistiu da palavra, mas Deus trouxe a restauração através de Jesus Cristo, porque ele creu, cumpriu e honrou a palavra do Pai. Aqueles que acreditam na completa restauração da palavra viva e profética não estão exaltando a profecia mais do que a Bíblia. Pelo contrário, eles estão exaltando a Bíblia através da profecia. A palavra de Deus envolve mais do que as Escrituras e a palavra profética. A palavra de Deus inclui tudo o que Deus está revelando aos seus discípulos nesse tempo do fim. Ela tem sido ensinada, pregada, profetizada e proclamada. Se o povo do Senhor crê nas verdades principais que Deus tem falado nessa hora, toda a esfera de principados e potestades demoníacas será abalada. O povo de Deus não precisa ter uma igreja repleta de Salomões, todos dotados de grande sabedoria. Tudo o que eles precisam é simplesmente ter uma grande determinação e entendimento para se apegarem à palavra que Deus tem falado aos seus corações. Ao se agarrar com todo o seu coração, a palavra que Deus está trazendo à sua vida passa a ter um objetivo e você se move em Deus. Mas se você deixa essa palavra passar e não se apega a ela firmemente, a sua vida será sem propósito, ficará ao léu e você acabará por se desviar. Ao julgar uma situação pelas circunstâncias, você está agindo como os filhos de Israel quando chegaram a Cades Barneia e enviaram homens para espiar a terra. 10 dos espias voltaram com um péssimo relatório e por isso o coração do povo todo se enfraqueceu. Números capítulo 13, versículos 25 a 33. Mas Caleb e Josué eram diferentes. Eles voltaram prontos a acreditar no fato de que Deus havia dito que a terra era deles. Se o restante dos israelitas tivesse acreditado neles, eles teriam recebido a terra naquela mesma hora. Mas por não terem crido, a terra prometida esperou que uma outra geração surgisse. Esta nova geração pesou bem as palavras que foram faladas a seus pais, e assim entraram e possuíram a terra de Canaã. Portanto, a coisa sempre depende de você. Não vacile. Se você não tem uma palavra do Senhor a seu respeito, lembre-se que nesta hora Deus está se movendo através da palavra e do comissionamento coletivo do que individual. O indivíduo não vem à luz neste caminhar com Deus por si próprio. Cada um é parte integrante do corpo de crentes que tem um comissionamento e uma identidade diante de Deus. Este é o dia do ministério coletivo. No momento em que o homem se identifica como membro do corpo de Jesus Cristo, através de uma revelação ao seu próprio coração, ele inicia um caminhar com Deus. E uma forma surpreendente, a herança de profecias que foram declaradas a respeito deste corpo reposa também sobre ele. Este é um princípio verdadeiro e que possibilita aos iniciantes na fé andarem em dons e ministérios que os ministérios mais velhos levaram anos para adquirir. O começo da guerra contra a palavra é claramente ilustrado no 3º capítulo de Gênesis. Lemos: Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, foi bem aí que a guerra começou. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus que dele não comereis. Não tocareis, para que não morrais. Note, de início a mulher contradisse Satanás. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos
e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente enganou e eu comi. E então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 15. O interessante paralelo para essa passagem é encontrado em Romanos capítulo 16, versículo 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. À medida que Deus esmaga Satanás debaixo de seus pés, o cumprimento da profecia de Gênesis acontece. Cristo Jesus, de certo modo, já esmagou a cabeça de Satanás na cruz. Mas isto foi apenas uma provisão. A execução real acontece debaixo dos seus calcanhares. O próprio homem, redimido por Cristo Jesus, será o instrumento para cumprir esta antiga profecia. Foi dado ao homem executar a vitória que o Senhor já providenciou. Gênesis capítulo 3, versículos 16 a 21 continua. E disse Deus à mulher: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão ele disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. No calendário de Deus, esta é a hora para o seu povo abençoar a terra e ver toda a criação livre da futilidade. Deus, num certo sentido, impôs a futilidade por causa do pecado do homem, mas ela será destruída através dos esforços de fé da manifestação dos filhos maduros de Deus. Nós estamos agora no limiar da finalização completa e perfeita daquilo que foi iniciado no Jardim do Éden. Ali Deus deu uma palavra que Satanás contestou. O pecado penetrou no jardim por causa da desobediência à palavra. Satanás sempre combate a palavra de Deus quando ela é recebida. O seu propósito é fazer com que o povo de Deus se afaste da palavra pela qual clamaram. Quando o homem começa a servir a Deus e ele lhe dá uma palavra, uma entre 4 diferentes coisas pode lhe acontecer. Isto está escrito numa parábola encontrada em Lucas, capítulo 8, versículos de 5 a 15. Lemos: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisado, e as aves do céu a comeram. Observação: quando a palavra vem, ela pode ser devorada pelos pássaros, que simbolizam os espíritos demoníacos que vêm contra a palavra. Muitas vezes, quando uma pessoa está tentando ouvir a palavra, ela terá de lutar contra distrações em sua mente que vão além da distração comum ou de uma simples falta de concentração. E continua: outra caiu sob a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Observem,
Se a palavra é recebida superficialmente, Satanás traz uma batalha contra ela. Perseguição, pequenas dificuldades, qualquer coisa que faça com que aquela palavra morra antes de amadurecer nos corações. E continua. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Observem. Esta é uma imagem de alguém que tem uma recepção genuína da palavra. A palavra foi uma revelação clara para o seu coração e o diabo não conseguiu roubá-la ao fazer com que ela morresse por causa da perseguição. Aí então ela tenta uma outra tática. De repente, ele abre a oportunidade de horas extras no emprego, traz mais responsabilidades, etc. O diabo pode fazer com que o homem seja tão bem-sucedido que assim, por ter tantas responsabilidades, a palavra acaba sufocando como os espinhos sufocam a planta. E continua o texto. Outra final caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando o Senhor lhe dá uma palavra, tudo o que você tem a fazer é escondê-la em seu coração. Esta foi a chave para a fé de Maria, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Todas as vezes que ela ouvia algo que não entendia, ela guardava isso em seu coração. Lucas capítulo 2, versículos 19. É preciso muita diligência para dizer: eu não deixarei Satanás me roubar esta palavra, mesmo que eu não a entenda. O inimigo sempre tenta trazer confusão e falsa interpretação da palavra. As pessoas não sabem o que fazer com ela e então a abandonam, não percebendo em que deserto estão se lançando ao fazerem isso. O salmista disse: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Você guarda a palavra do Senhor em seu coração para não pecar contra ele, para que o seu coração não seja tomado pela luxúria. Salmo 119:9 diz: de que maneira poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A palavra é o antídoto contra a perversidade que está na natureza humana e na mente carnal. A palavra escondida no coração torna-se então a suprema corte. O veredito final não vem mais da mente carnal ou das reações emocionais a circunstâncias ou problemas. Em Atos capítulo 5, versículos 17 e 21, nos conta como Deus deu aos apóstolos uma palavra que os tirou da prisão. Aí eles foram para o templo e continuaram a proclamar a palavra. Primeiro lhes foi ordenado pregar a palavra, depois foram dirigidos pelo Espírito Santo a proclamá-la. Aquela proclamação da palavra começou a sacudir toda Jerusalém. A mesma coisa acontece hoje com a palavra de Deus em seu coração. Se Satanás não conseguir fazer com que você a abandone, esta palavra irá preencher sua vida tão completamente que ela se tornará a força criativa e libertadora de Deus através de você. Satanás sabe que a palavra que Deus está trazendo para subjugar tudo a Cristo virá por intermédio do povo de Deus. É por isso que ele luta contra a palavra. Uma Bíblia cheia de poeira na prateleira não incomoda Satanás. Ele tem pessoas discutindo sobre a Bíblia e até pregando as Escrituras, mas elas pregam apenas a letra, que mata, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Satanás está preocupado com as pessoas que estão crendo na palavra. Ele virá contra você dizendo: foi isso que o Senhor falou? Se você responder sim, o Senhor me prometeu isto, Satanás irá então batalhar esta palavra para fazer com que você a abandone. Contudo, se você crê na palavra que o Senhor lhe falou, ela se tornará uma espada em sua boca. Quando a batalha terminar e o reino estiver estabelecido para sempre, o prelúdio terá sido aquele que veio montado num cavalo branco e com uma espada de 2 gumes saindo de sua boca. Apocalipse capítulo 11, versículos de 11 a 16. É a palavra que prevalece. Ela é a arma, o poder, a vitória do povo de Deus. Deus tem falado uma palavra aos seus corações e eles têm crido. Satanás pode lutar contra essa palavra, mas através de cada batalha, aquele que realmente crê se agarra mais à palavra com todo o seu coração.
Ele se agarra às palavras, ele anda e crê nelas. Satanás irá testá-lo de todas as formas que puder, mas o homem que caminha com Deus irá se agarrar à palavra. Ele sabe que a derrota de Satanás está baseada na palavra que o Senhor tem falado e guardado em seus corações. A fé precisa estar baseada numa palavra de Deus e excluir qualquer outra coisa. Todo o que crer precisa ser liberto para saber como receber uma palavra do Senhor, como considerá-la e se agarrar a ela, como vê-la explodir em coisas além da sua imaginação. O mundo será transformado e uma nova era nascerá pela palavra dentro do coração do povo de Deus. Pela fé cremos que o universo foi formado por uma palavra do Senhor. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Fale a palavra, traga o reino à luz, declare a libertação de todos os corações. Declare a libertação. A liberdade não será uma ilusão, porque a palavra de Deus não está amarrada. Ela fluirá rápida e livremente. Amém.